Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal. Vamos hoje resolver mais um problema interessante de mecânica clássica. Hoje vamos estudar mais um problema que eu tirei de um artigo da revista The Physics Teacher, An Elementary Solution for a Difficult Motion Problem, um artigo de 2003 que discute o problema, pessoal, do movimento, da combinação de um movimento circular com um movimento parabólico. O problema é bastante interessante, né? Um guarda-chuva está num plano vertical e ele começa a girar com velocidade angular constante. Como que eu descrevo o movimento das gotas de chuva que se desprendem das extremidades, né, das pontas desse guarda-chuva, tá? Na verdade, nós queremos calcular o alcance máximo dessas gotas. Então, esse problema ele não é trivial, tá certo? E o artigo apresenta uma solução bastante simples, geométrica, para resolver esse problema de maximizar o alcance das gotas de chuva que se desprendem no guarda-chuva que gira uniformemente. Então, pessoal, vamos desenvolver esse problema aqui, bastante interessante. Eu vou deixar também o link desse artigo embaixo na descrição, caso vocês queiram ler no original e se aprofundar mais no problema. Então, eu vou considerar o meu guarda-chuva num formato aí circular, tá? Então, ele tem esse formato de raio R. Vou colocar o meu sistema de coordenadas, cuja origem esteja no centro desse guarda-chuva. Ele tem um raio R. E vamos pegar uma gota numa posição arbitrária, tá certo? Nesse guarda-chuva que gira com velocidade angular, ômega constante. E essa gota, portanto, vai se desprender. Ela vai sair desse guarda-chuva tangencialmente, com uma velocidade inicial que faz um ângulo com a horizontal, digamos, alfa. Esse ângulo alfa, então, é o ângulo entre o vetor velocidade inicial e a direção horizontal. E essa gota, portanto, vai descrever um movimento parabólico, tá certo? Então, é um problema que a gente vai misturar o movimento circular com o movimento parabólico. Muito bem. Vamos desprezar, pessoal, a resistência do ar, tá certo? E vamos começar escrevendo as equações da posição inicial dessa gota. Então, essa gota sai dessa posição inicial, né? Que é dado por x0 igual a r. Bom, esse ângulo aqui vamos chamar de θ. Então, r vezes cosseno de θ. E a abscissa inicial dessa gota, a altura inicial dela em relação à origem, é r vezes seno de θ. Notem também, pessoal, que o ângulo alfa, ele é 90 graus mais θ, né? Então, aqui é θ, esse ângulo aqui é 90. Já que é o ângulo entre a direção radial e a direção tangencial, então é 90 graus. Então, vocês estão vendo ali que alfa é igual a θ mais 90 graus. Muito bem. A velocidade inicial também dessa gota, né, de chuva é dada pelo produto da velocidade angular pela distância ao eixo do guarda-chuva, a distância r. Tá ok, pessoal? Então, essa velocidade tangencial, que é a velocidade de saída da gota, é o produto da velocidade angular pela distância r, né? O que é o raio do guarda-chuva. Muito bem.
A partir do momento, então, que essa gota se desprende desse guarda-chuva, ela fica sob a ação da gravidade e descreve um movimento parabólico cujas coordenadas da posição x e y são dadas pelas equações x0 mais v0 cosseno de alfa vezes t, que é a equação em x do movimento parabólico, que é a equação de um movimento uniforme, e em y eu tenho posição inicial y0 mais velocidade inicial vezes o seno de alfa vezes t, menos metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Já vamos substituir x0 e y0, bem como cosseno de alfa e seno de alfa. Notem que como alfa é θ mais 90, pessoal, o cosseno de alfa, né, usando a trigonometria, cosseno de θ vezes cosseno desse vezes cosseno desse, cosseno de 90 é zero, então vai zerar, menos seno desse vezes seno desse. Seno de 90 é 1, então cosseno de alfa é menos seno de θ. E o seno de alfa, né, vai ser igual ao seno de θ mais 90, que vai ser igual ao cosseno de θ, pela trigonometria. Vamos então escrever as nossas equações de movimento aqui. X igual a R vezes cosseno do ângulo θ. Cosseno de alfa é menos seno θ, então vai ficar menos V0 seno θ vezes t. E y igual a R seno θ mais V0 seno de alfa, que é cosseno de θ, vezes t, menos meio gt ao quadrado. Estas, então, são as equações, essas são as equações de movimento das coordenadas da posição em qualquer instante de tempo para essa gota. E, pessoal, nós vamos, então, querer saber algumas coisas a partir de agora. Eu vou, então, redesenhar esse meu sistema, esse meu guarda-chuva. Nós vamos supor, então, que esse guarda-chuva ele esteja a uma certa altura em relação ao solo. Essa altura eu vou chamar de H, mas como está abaixo da origem, então a posição em Y é menos H, tá ok? E essa gota, então, se desprende de digamos, dessa posição e vai atingir o solo numa posição que eu vou chamar de menos x. Tá certo, pessoal? Aqui o ângulo, né, θ, no qual ela se desprendeu, tá? E se eu pegar um ângulo simétrico, né, θ aqui também, mas na direção no sentido contrário, eu vou ter uma outra gota, digamos, no mesmo ângulo, e aí ela se desprende desse guarda-chuva e atinge o solo numa posição na mesma distância, tá, da origem, xm. Então, como aqui xm é o máximo que depois eu vou calcular. Então, essas posições são iguais, já que esses ângulos são simétricos, né, são iguais, e as velocidades também são iguais, tá? Bem, então, considerando que o centro do guarda-chuva esteja a uma altura h em relação ao solo, então a ordenada, né, y igual a menos h, vamos substituir aqui nesta expressão. Então, y é menos h igual r vezes seno θ mais v0 cosseno θt menos meio gt ao quadrado, tá? Então, pessoal, conhecendo o ângulo θ, conhecendo a altura h, a velocidade inicial, você consegue determinar o instante de tempo, né? O tempo de voo dessa gota de chuva, tá certo? O tempo que ela leva para atingir uma certa posição x. Depois nós vamos maximizar essa posição x. Para achar esse x, você daí substitui esse tempo aqui, tá? E expressa e calcula o valor de x. Vamos, nesse momento, achar, então, uma expressão para x, tá? Mas de forma geométrica, que é o que o artigo propõe, tá? Para depois a gente conseguir maximizar essa distância x, esse alcance,
Tá legal? Muito bem, eu vou então fazer um outro desenho aqui. Vou colocar o meu sistema de coordenadas. Então, x e y aqui. Aqui está o guarda-chuva, girando. Uma gota, então, está nessa posição, ela se desprende e, digamos, ela cai nessa posição aqui em relação ao solo. Muito bem, eu vou colocar, pessoal, eu vou expressar os vetores posição, né, dessa gota em cada etapa do movimento. Você sabe que o movimento parabólico, então, ele é descrito pela equação horária da posição, que em forma vetorial é igual R0, vetor posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo t, menos meio vezes g, vetor g, t ao quadrado. Isso aqui de forma vetorial, vocês podem notar, né, que R0 é o vetor posição inicial, que é este vetor aqui. Esse aqui é o vetor R0, tá? Que faz aqui um ângulo θ com relação à horizontal e é dado por R cosseno θ na direção x mais R seno θ na direção y. Em termos dos versores unitários, né, os vetores unitários da base canônica, isso é R cosseno θ e chapéu mais R seno θ j chapéu, tá? Vamos também escrever o vetor velocidade inicial, V0, que é a derivada da posição R0. Então vai ficar menos V0 vezes seno de θ e chapéu, mais V0 vezes cosseno θ j chapéu. E também, bom, eu poderia tirar essa expressão também olhando diretamente para o vetor, né, V0. E o meu vetor G, ele é um vetor de módulo G que está na direção Y negativa, né, menos J chapéu, e o vetor R é dado pela combinação, né, linear de X com Y. X chapéu mais Y chapéu. O vetor R é o vetor que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto de impacto, né? É o vetor posição aí final. Quem é o vetor V0 vezes t, pessoal? V0 vezes t é este vetor aqui. Esse ponto de impacto está aqui. Então é este vetor aqui. Perdão, aqui não. Este vetor aqui, tá? Esse aqui é o vetor V0 vezes t. E este aqui é o vetor meio g t ao quadrado, tá? Eu vou desenhar, vou aproveitar, né? Eu já vou desenhar essa linha aqui, essa reta, tá, pessoal? Por quê? Essa linha vai definir, então, o ângulo, que é este ângulo aqui, ó. Este ângulo é o próprio ângulo alfa. Por geometria simples, você constata rapidamente que esse ângulo alfa, né, que é o ângulo aí entre a velocidade inicial, né, e que é essa direção aqui, e a horizontal, é igual a este ângulo aqui, tá? Muito bem. Então, pessoal, de posse desses vetores R0, V0t e meio gt quadrado, tá? Eu consigo descobrir, né, uma expressão para o meu alcance, que é o meu x. Essa distância aqui é o x que eu estou procurando, tá ok? E nesse momento, então, eu vou encontrar, né, uma expressão para esse x de forma puramente geométrica. Tá certo? Vamos fazer aqui no quadro, então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui em cima e eu vou aproveitar e usar esse espaço, tá? Pra gente continuar, então, o nosso
raciocínio. Então, pessoal, esse desenho aqui que ficou um pouco complicado, eu vou redesenhá-lo, tá? Aqui de forma mais simples, só os vetores, para vocês enxergarem o que está acontecendo. Então, tá aqui o vetor R0. Eu tenho aqui o meu vetor V0t. E eu vou desenhar apenas este pedaço do vetor, meio gt ao quadrado, que é dado por meio gt quadrado menos, lembrem que aqui é menos h, esse tamanho é h, então se eu descontar desse vetor o tamanho h em módulo, tá? Eu acho esse tamanho aqui. Então esse tamanho é o vetor, né? É o módulo, aliás, meio gt quadrado menos h. Vou fechar aqui a figura e já vou aproveitar e desenhar, né? E colocar essa reta que vai do centro do guarda-chuva até a posição aqui que a gota atingiria caso não houvesse gravidade. Tá ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é 90 graus, já que é o ângulo entre a direção radial e a direção tangente, tá? Que eu deveria ter deixado esse vetor um pouco mais inclinado, né? E aqui é θ, né? Esse ângulo é θ, o ângulo entre R e a horizontal. Esse ângulo aqui eu vou chamar de beta, tá? O que vocês estão observando? Então nós temos aqui dois triângulos retângulos com a hipotenusa comum. Eu posso aplicar Pitágoras, né, nesses dois triângulos retângulos e relacionar todos esses três termos, né, esses três vetores, pessoal. Então notem que o quadrado, né, a soma dos quadrados desses dois catetos vai ser igual à soma dos quadrados desses outros dois catetos. Vamos escrever isso aqui. Aqui é x, então x ao quadrado mais meio g t ao quadrado menos h ao quadrado. Isso é igual a r0 ao quadrado, que em módulo, né, é o próprio r, o raio do guarda-chuva ao quadrado, mais v0 ao quadrado vezes t ao quadrado. Olha que solução elegante, que solução simples, que vai nos permitir descobrir uma expressão para o x, o alcance dessa gota, tá? De forma geométrica, de forma bastante simples, tá ok, pessoal? Muito bem, eu vou então apagar aqui. Esse desenho também eu já posso apagar. Eu só não vou apagar esse desenho e esse aqui, tá? Então vamos continuar aqui, pessoal. Eu tenho, né, x ao quadrado. Já vou desenvolver esse binômio, né, e passar para o lado direito. Então vai ficar igual menos 1/4 g ao quadrado t à quarta menos h ao quadrado mais o 2 cancela, vai ficar gh t ao quadrado. Notem que eu já troquei o sinal, né, porque eu passei para o outro lado. E aí mais r ao quadrado mais v0 ao quadrado t ao quadrado. Então, colocando em evidência aqui alguns termos, posso colocar o t ao quadrado em evidência e escrever isso de uma forma mais simples, que é menos 1/4 g ao quadrado t à quarta mais v0 ao quadrado mais gh vezes t ao quadrado mais r ao quadrado menos h ao quadrado. Então, pessoal, esta é a expressão que me dá o alcance, né, o x ao quadrado, tá certo? Em termos aí de t, de v0, de h e de r, tá certo? Muito bem. Bom, o meu objetivo nesse momento, então, é maximizar o valor do alcance. Para qual instante de tempo e qual é o alcance máximo dessas gotas, pessoal? E também qual é o ângulo θ, né, a partir de que posição que as gotas devem se desprender para que elas tenham o maior alcance possível, tá? Então, se não fosse essa solução geométrica aqui, o problema não seria trivial. Por quê? Porque o x, né, como vocês viram lá nas equações de movimento, o x ele está emaranhado com o ângulo θ.
Então, para a gente maximizar aquele x, né, que depende de várias variáveis, nós deveríamos utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? Então daria bastante trabalho. Mas aqui, com esse pensamento geométrico, a gente pode obter facilmente a resposta, tá? Então, pessoal, notem que esse x ao quadrado, ele é uma função quadrática de t ao quadrado. Porque se eu trocar, por exemplo, t ao quadrado por p aqui ficaria p ao quadrado e aqui ficaria p. Então, de qualquer forma, isso aqui ficaria uma função quadrática, né? É uma equação quadrática em x, né? Em t ao quadrado, aliás. Então, eu posso, ao invés de usar a derivada, eu posso, né, derivar isso aqui com respeito ao tempo, e aí deveria tirar a raiz quadrada aqui, né? Daria bastante trabalho. Ou então derivar isso aqui direto, tá? Ou então utilizar, né, a coordenada do vértice da parábola, que é menos b sobre 2a. Só que note que o vértice, ele fica como x ao quadrado, ou nesse caso aqui como t ao quadrado, tá? Que é igual, então, a menos b sobre 2a, pessoal. Fazendo desse jeito, eu obtenho o valor de t, né, que maximiza o x ao quadrado, mais, aliás, o valor de x mais rapidamente. Então vai ficar menos b, que é v0 ao quadrado, mais gh, sobre menos b sobre 2a, 2 vezes menos 1/4 de g ao quadrado. Fazendo o jogo de sinal, cancela. Então, t, já vou tirar a raiz quadrada. Vai ficar a raiz, o 2, aqui 2/4 fica meio, que vai para cima como 2, 2 vezes v0 quadrado mais gh, sobre g, já que era g ao quadrado, sair da raiz como g. Este aqui, senhores, é o tempo, né, que dá o alcance máximo para essas gotas que se desprendem desse guarda-chuva girando com velocidade angular constante. Agora, qual é, então, o alcance máximo? Basta substituirmos na expressão de x, né, ao quadrado, aquela expressão de t, que a gente vai fazer isso aqui agora. Eu vou, então, ter que apagar esse meu desenho aqui, tá? Na verdade, os vetores estão aqui, então, de qualquer forma, vocês vão conseguir visualizar. Vamos também apagar essa expressão, depois se necessitarmos, eu coloco ela de novo no quadro. Muito bem, então quem que vai ser o meu x ao quadrado, pessoal? Máximo, né? Vai ser igual, então, a menos 1/4 g ao quadrado vezes t elevado à quarta, que é igual. Então, esse termo ao quadrado, né, vai ficar, então, 2 vezes v0 ao quadrado mais gh ao quadrado dividido por g elevado à quarta. Aí mais, notem que aqui é t ao quadrado, então vai cancelar essa raiz. Esse termo vezes ele mesmo, né, vai ficar 2 vezes, já vou fazer direto, v0 ao quadrado mais gh ao quadrado dividido por g ao quadrado, mais r ao quadrado menos h ao quadrado. Muito bem, então o alcance máximo ao quadrado vai ser igual, o g ao quadrado cancela, né, 2g ao quadrado aqui embaixo, o 4, né, vai cancelar esse, vai ficar com sinal negativo, e aí vai ficar menos, então, esse termo aqui ao quadrado sobre g ao quadrado, que somado com 2 vezes ele, né, vai sobrar um termo, então, v0 ao quadrado mais gh ao quadrado sobre g ao quadrado. E aí mais R2 menos H2. E aí colocando tudo sobre o mesmo denominador, pessoal, desenvolvendo isso aqui, tirando a raiz quadrada, né, o x máximo, então, vai ser dado pela raiz quadrada. Muito bem, eu vou então elevar tudo isso aqui ao quadrado, vai ficar v0 à quarta, mais, bom, deixa eu já
fazer isso direto só para a gente não perder muito tempo, tá? Deixa eu ver se eu já fiz isso aqui. Não, eu não fiz isso ainda, pessoal, esse cálculo. Vamos fazer aqui rapidinho. V0 à quarta mais 2 vezes V0 ao quadrado GH mais G ao quadrado H ao quadrado mais R ao quadrado G ao quadrado menos H ao quadrado G ao quadrado. Tudo isso dividido por G ao quadrado, mas saiu da raiz como G, né? E aí, aqui nós temos termos semelhantes. Olha, notem que H ao quadrado, G ao quadrado, menos H ao quadrado, G ao quadrado, cancela. E aí a minha expressão vai ser mais, né, simplificada para a raiz de V0 à quarta mais 2V0 ao quadrado GH mais R ao quadrado, G ao quadrado. Tudo isso sobre G, pessoal. Olha que interessante, descobrimos a expressão que permite o cálculo do alcance máximo. Esta expressão aqui que vocês devem obter, né? Para o alcance máximo para essas gotas. Resta-nos saber qual é o ângulo θ que dá esse alcance máximo. E aí, novamente, né, vamos usar a geometria. Notem aqui que o ângulo θ, ele é igual a 180 menos beta menos alfa, tá? Então, o nosso θ máximo, né, o θ que dá o valor do alcance máximo, vai ser igual, então, a π radianos, né, que é 180, menos beta menos alfa, ou seja, π menos... Quem que é o ângulo beta? Ora, beta é o arco tangente desse cateto dividido por esse cateto aqui, tá? Que é o x máximo, né? Então vai ficar menos arco tangente de meio g t ao quadrado máximo, né, pessoal? Esse t é o tempo aqui para o alcance máximo, menos h, dividido por x. Mas qual x? Ora, o x máximo, que você calcula a partir desta expressão, né? Menos o ângulo alfa. O ângulo alfa é o arco tangente de V0t dividido por r, né? Então, menos arco tangente de V0tm dividido por R, né? Esse módulo de R0 é o raio do guarda-chuva. Então, utilizando esta expressão, né, vocês podem, então, determinar o ângulo θ, tá? É o ângulo para o qual você tem o alcance máximo, tá ok, pessoal? Problema bastante interessante. Podemos, nesse momento, calcular a altura, né? A altura máxima que essas gotas atingem e esse tempo que elas levam para atingir, né, essa altura máxima. Agora vamos então usar as equações de y, tá? Eu vou então apagar. Aqui eu já posso apagar. Esta equação aqui eu não gostaria de apagar. Eu vou escrevê-la aqui desse lado. X ao quadrado é menos 1/4 g quadrado t à quarta mais v0 quadrado mais gh t ao quadrado mais R2 menos H2. Então, estou deixando no quadro as expressões principais, né, que nós obtivemos. Muito bem. Nesse momento, então, pessoal, eu vou calcular, né, o tempo para atingir a altura máxima. Então, vamos lembrar lá da equação em y, que é y igual a y0, que é r seno de θ, né? Mais V0 vezes, era seno de alfa, né, pessoal? Só que o seno de alfa,
ele é igual a menos cosseno de θ. Aliás, é mais cosseno de θ, né? Porque alfa é igual a θ mais 90. Em y eu tenho V0 vezes seno do ângulo alfa, né? E o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de θ, tá ok? Muito bem, vezes t menos meio gt ao quadrado. Muito bem. Derivando essa expressão, então, com respeito ao tempo, eu acho a equação da velocidade, Vy, que é igual a V0 cosseno θ menos g vezes t. E na altura máxima, a gente sabe que a velocidade, né, Vy é igual a zero. E aí eu acho, então, o tempo da altura máxima, que é simplesmente V0 cosseno θ dividido por g. Tá ok? E aí eu substituo, então, aqui, né, na expressão de y e determino o meu y máximo, que é r seno θ mais V0 cosseno θ vezes ele mesmo, vai ser V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ sobre g, menos esse termo ao quadrado. Notem que o g vai cancelar um g ao quadrado aqui, vai ficar, então, V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ sobre 2g, pessoal. E aí essa diferença, né, vai dar, então, menos, aliás, mais, V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ sobre 2g, tá bom? Bem, e agora, pessoal, eu posso, então... Bom, aqui na verdade eu achei uma expressão, né, para a altura máxima. Aqui na verdade é a altura máxima, tá certo? Vamos descobrir o ângulo, né, θ, que maximiza essa altura. Então eu vou apagar aqui. Essa expressão aqui também eu não gostaria de apagá-la. Eu vou anotar aqui. Então θ máximo é π menos arco tangente meio gt ao quadrado menos h sobre x máximo menos arco tangente V0 tm sobre r. Muito bem, então eu vou agora derivar esta minha expressão de y em relação ao ângulo θ igual a zero para descobrir para qual ângulo θ você tem essa altura máxima. Então isso aqui vai ficar r cosseno θ. Bom, a derivada de cosseno ao quadrado é 2 vezes cosseno de θ vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então vai ficar menos V0 ao quadrado, seno θ, cosseno θ, dividido por g. E isso é igual a zero, tá? Então notem que o cosseno vai cancelar. E eu vou ter, então, pessoal, o seguinte. Eu vou ter que seno de θ, né, o θ máximo, aí vai ser igual a g vezes r dividido por V0 ao quadrado, tá bom? Então o ângulo θ, né, que dá essa altura máxima para esse problema do guarda-chuva, né, girante, é igual, então, o arco seno de g vezes r sobre V0 ao quadrado. E se você quiser descobrir qual é essa altura máxima, basta você então voltar na expressão de y e substituir aqui o seno de θ por gr sobre V0 ao quadrado, e o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, e aí você obtém uma expressão só em termos de r, né, e V0. Eu já vou dar essa expressão para vocês, tá? Eu vou colocá-la aqui, y máximo. Então ele vai ser igual Não, eu não fiz essa conta, tá? Deixe-me ver.
Não, é só, vamos fazer aqui, né? Isso é simples. Então, R seno θ, então vai ficar R vezes o seno de θ, que é GR sobre V0 ao quadrado, mais V0 ao quadrado sobre 2G, vezes 1 menos seno ao quadrado, então vai ficar esse termo aqui, menos esse termo, V0 ao quadrado sobre 2G, vezes o seno ao quadrado, que é G ao quadrado, R ao quadrado sobre V0 ao quadrado. Tá bom, pessoal? Vamos colocar aqui em cima, só para a gente concluir, então. Então, o YM, né, para o ângulo máximo, então vai ser, aqui vai ficar GR ao quadrado sobre V0 ao quadrado, e aqui, bom, aqui o V0 vai cancelar, o G ao quadrado cancela e vai ficar, bom, vou repetir aqui, mais V0 ao quadrado sobre 2G, menos GR ao quadrado sobre perdão, aqui ó, aqui é V0 à quarta, né, pessoal? Porque eu elevei todo mundo ao quadrado, tá? Então é V0 à quarta e aí vai sobrar um V0 ao quadrado aqui embaixo e o 2 também, tá? E aí esse termo menos meio dele, né, metade dele, vai ficar então ele GR ao quadrado sobre 2V0 ao quadrado, tá? Mais V0 ao quadrado sobre 2G. Esta é a expressão da altura máxima, tá? Para o ângulo que dá esta altura máxima, tá bom? Muito bem. Então resolvemos, pessoal, praticamente tudo aí acerca desse problema do guarda-chuva, né? Calculamos então o instante de tempo que dá o alcance máximo, tá? Por geometria, né? Simples. E calculamos o ângulo, tá certo? Que dá o alcance máximo, que é essa expressão aqui. E calculamos também a altura, né? É o ângulo que dá a altura máxima, bem como esta altura para esse ângulo máximo, tá? E esta aqui é a expressão da altura, né? Da altura máxima para um ângulo qualquer. E o ângulo que maximiza essa altura é dado por essa expressão. E a altura máxima para esse ângulo é dado por esta expressão, tá bom? Eu poderia também, né? Eu falei para vocês que uma gota que sai aqui simétrica em relação a essa, também, pessoal, tem um alcance aqui que é igual a esse, né? Mais simétrico. Isso aqui é menos xm, aqui é xm. E aí, se eu quiser calcular o ângulo, tá certo? Aí, nesse caso, esse ângulo aqui, θ, né? Aí, o que seria? Esse ângulo θ, para essa situação, ela seria igual, né? Bom, aí eu teria que fazer um outro desenho. Deixa eu tentar fazer esse desenho aqui. Vamos fazer esse desenho aqui. Então, para a outra gota, aqui que sai simetricamente, né, no mesmo ângulo, o que acontece? Deixa eu tentar fazer esse desenho aqui. Então, ela cai, né, numa certa posição aqui, em relação ao solo, tá? Que eu vou chamar de xm. Vamos desenhar os vetores aqui. Esse aqui é o vetor posição inicial, R0, tá? Este aqui, pessoal, é o vetor posição final, R, tá? Este vetor aqui, ó, seria o vetor, né, V0 vezes t, que ela é lançada nessa direção, e este aqui seria o vetor que representa a queda, né, dessa gota, tá? Então, o ângulo θ é esse ângulo aqui, né?
Vamos ver. Esse aqui é o ângulo θ, que é o ângulo que a partir do qual a gota se desprende desse guarda-chuva, tá? Esse ângulo aqui total é o ângulo alfa, tá certo, pessoal? Bem, vamos identificar então esse ângulo, esse outro ângulo, que é o ângulo beta, pessoal, o seguinte. Então aqui, ó, eu tenho o vetor R0, tá? Eu tenho o vetor V0t, tá? E eu tenho, aqui então é x, e eu tenho o vetor de que representa a queda, né? Que é esse pedaço aqui, que é meio gt² menos h, tá? Muito bem, e aí a gente tem então esse ângulo aqui, que vai ser o ângulo beta. Lembrem que beta é o ângulo entre essa direção, tá? E a horizontal, tá? O ângulo alfa, pessoal, seria então todo esse ângulo, tá certo? E o ângulo alfa seria todo esse ângulo. Então, no meu ângulo θ, pessoal, seria o quê? Seria 360, né? Que seria a volta completa, menos esse pedaço aqui, menos esse ângulo, que é alfa menos beta, tá certo? De acordo com essa figura. Então, o meu θ, para a situação de uma gota que se desprenda da parte de baixo aqui do meu guarda-chuva, né? Para achar esse ângulo é só fazer 2π menos alfa menos beta, né? Que é esse ângulo aqui, porque alfa é todo esse ângulo e beta eu estou chamando esse ângulo, tá ok? E aí, novamente, né? Aí o alfa você determina fazendo bom, aqui é 90, aqui é a hipotenusa, cateto oposto, né? Que é dado por essa expressão. Na verdade, ele está aqui, é o V0 vezes t, dividido por R. E, né? A tangente de beta é dada por... vamos ver. A tangente de beta seria esse pedaço aqui, que é meio gt² menos h, dividido por x, né? E aí x máximo. E aí você acharia o ângulo θ para esta outra situação. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se inscrevam no canal, curta o vídeo e não deixe de ler o artigo que trata sobre esse problema. E nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!